pessoal! Eu sou a professora Mariana e hoje eu vou tratar com vocês, na parte de direitos humanos, sobre os principais documentos internacionais de que o Brasil faz parte, que o Brasil já assinou, que o Brasil de alguma forma aí incorporou aqui dentro do nosso ordenamento jurídico nacional e agora a gente age dessa forma também. Então, vamos começar aqui falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Da onde que veio essa declaração? Alguém sabe me dizer? Essa declaração é uma declaração de âmbito internacional, universal. Ela é da ONU. Então, se você quiser se aprimorar aí nos seus estudos, baixa ela na internet, faz a leitura dos artigos, ela é uma declaração curtinha, vale a pena e é muito importante. Às vezes, só de você fazer a leitura da declaração, você já consegue acertar algumas questões na sua prova, porque às vezes cai exatamente o que está escrito ali no texto da prova, ou então ela vai servir como um princípio para você. Tudo que você for interpretar, você interpreta de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí você tem bastante chance de acertar as outras questões da sua prova. Então, a declaração, ela é de 1948, surgiu lá em Paris, e vocês acham ela na internet como Resolução 217A3, bem assim, gente, que tá lá, da Assembleia Geral da ONU. Então, qualquer coisa, se não achar o PDF por Declaração Universal dos Direitos Humanos, coloca Resolução 217A3 da Assembleia Geral da ONU. E ela trouxe a universalização dos direitos humanos, porque a gente não tinha antes um documento que falasse a mesma língua para todos os países. Então agora tudo que a gente fala de direitos humanos para valer para todo mundo está lá dentro da DUD. Ela não possui um poder vinculante, ela vai servir apenas como um guidelines, como um guia, para fazer uma sugestão de como os países devem enxergar os direitos humanos. E ela trata propriamente dita dos direitos humanos, ela não vai falar de processo, de nada disso. Então, ela vai tratar de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Prevê os direitos, mas não os mecanismos para sua efetivação. Exatamente como eu falei para você. Não traz nada de processo. Não vai falar como o país tem que fazer para garantir isso na prática. Ela fala o que é o direito. E o fundamento dessa declaração é a dignidade da pessoa humana. Para você entender melhor, só fazendo a leitura mesmo, ou então assistindo aí aulas sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se a gente for comentar ela, a gente pode perder uma aula inteira falando dela, e não seria perder uma aula, né? Porque a gente está ganhando conhecimento, ela é muito importante. Mas se você quiser, faz a leitura aí na sua casa, que também é bem tranquilo de ler. Não tem nada de muito complexo ali. E vamos passando aqui então, que a gente tem bastante coisa para falar. Vamos falar aqui, ó, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que também é conhecido como Pacto de Nova York. Esse pacto, então, ele só vai falar de direitos civis e políticos quanto aos direitos humanos, ok? Ele é de 1966, possui sim um caráter vinculante. A DUD, que é a nossa declaração ali da ONU, não possui caráter vinculante, ela é apenas um guia para os países se espelharem. Mas o pacto, a partir do momento que aquele país assina o pacto, ele tem que cumprir com o pacto. Então ele possui poder vinculante sim. E o Brasil assinou o pacto e ratificou ele em 1992. E aí, então, para ele ser ratificado, teve o decreto 592 de 92. Talvez caia na tua prova o número disso. E aí tem um macete aqui, ó. 592 de 92. E o próximo pacto também é muito semelhante ali o número. Vai mudar só essa partezinha aqui. Então, anota aí no teu caderno com uma caneta chamativa ou faz um negrito para que você lembre disso no dia da prova. Então, esse pacto, ele depende de uma atuação negativa do Estado, ou seja, Estado, não faça nada que você vai interferir nos direitos civis e políticos das pessoas. Deixe as pessoas serem livres nessa parte. E aí eu trouxe um texto para explicar um pouquinho mais o pacto para vocês.
Eu não me lembro agora de onde que eu tirei, porque eu não coloquei a referência, mas se eu achar, eu trago para vocês aqui quando a gente tiver o slide solto, tá? Então vamos lá. No pacto estão previstos direitos e liberdades, tais como o direito à vida, o direito a não ser submetido à tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, direito de não ser escravizado, nem de ser submetido à servidão, direito à liberdade e à segurança pessoal, de não ser sujeito à prisão ou detenção arbitrárias, direito ao julgamento justo, direito de reunião pacífica, a liberdade de associação e de aderir a sindicatos, direito à igualdade perante a lei, direito à liberdade de expressão, direito a uma nacionalidade, direito de casar e de formar uma família, direito à liberdade de pensamento, consciência, religião, direito à liberdade de opinião, direito de votar e de tomar parte no governo. Então, tudo isso daqui que eu acabei de ler para vocês tratam aí de direitos civis e políticos que estão inseridos dentro do Pacto de Nova York. E aí, num segundo momento, no mesmo ano, a gente tem o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, olha só, são dois pactos diferentes que vieram do mesmo ano, mas que também, né, foram ratificados pelo Brasil em 92, mas muda só um número. Esse aqui foi ratificado primeiro, ó, porque é o decreto 591 de 92, perdão, e o Pacto de Nova York é o decreto 592. Então é bem fácil de você gravar essa informação. Assim como o Pacto de Nova York, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também tem caráter vinculante. Uma vez que o país assina, ele tem que cumprir com aquelas disposições do tratado. E depende de uma atuação positiva do Estado. Estado, faça alguma coisa para garantir esses direitos para a população. Então, o artigo 2º, ponto 1 do pacto vai falar o seguinte: cada Estado de parte no presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no pacto. Então, os Estados que assinam, eles se comprometem a tornar aqueles direitos ali efetivos na vida real, no dia a dia das pessoas daquele país. Mais um texto aqui, esse é do Erival da Silva Oliveira. O referido pacto, que é o nosso Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, visa a proteção das condições sociais, econômicas e culturais, destacando-se o direito ao trabalho, o direito às condições justas e favoráveis de trabalho, o direito a formar sindicatos e participar deles, o direito de greve, o direito à segurança social, o direito à proteção e assistência familiar, especialmente às mães e às crianças, o direito à educação e o direito a participar da vida cultural e dos benefícios da ciência. Então, olha só como é importante a gente separar. Uma coisa é direito à vida, outra coisa é direito à educação. E tudo isso estão em documentos diversos, por mais importantes que eles sejam, e por mais que aqui na nossa Constituição seja tudo compilado da mesma forma, eles são coisas distintas que vieram para cá de modo diferente, em momentos diferentes. E aí a gente tem também um outro documento que é a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Ela é de 1951, o Brasil ratificou ela em 1961, a partir do decreto 50.215. Então, para essa convenção, quem que é o refugiado, gente? Refugiado vai ser qualquer pessoa que, temendo ser perseguida, e essa é a parte mais importante, talvez, aqui do conceito, temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, se encontra fora do país da sua nacionalidade, ou que não pode, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual tinha residência habitual, em consequência de tais acontecimentos, ou não pôde
devido ao referido temor. Não quero voltar aí. Então, olha só, para ser refugiado tem que ter um temor de perseguição, ok? Isso é a principal diferença do refugiado para o imigrante, pro... Tanta palavra que a gente pode falar, né, que tem. Mas, então, tem que saber isso. Refugiado é do temor, tem que ter o temor de perseguição por algum desses motivos que estão elencados aqui. Anota no teu caderno, por favor. Raça, religião, nacionalidade, grupo social e opiniões políticas. Tranquilo? E aí a gente tem aqui no Brasil o Estatuto do Refugiado, que é a Lei 9.474 de 1997. Ele confere direitos e deveres ao refugiado. Então, não é só direitos que ele também tem deveres aqui dentro do nosso país. Então, ele não será expulso se irregularmente registrado, salvo se por motivo de segurança nacional ou de ordem pública. Isso está previsto no artigo 36 da lei. Se o refugiado sair do nosso território sem avisar o governo, ele perde esse benefício, essa condição de refugiado, segundo o artigo 39. Outro documento, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Então, o fundamento dessa convenção é a igualdade de todo mundo. Então, ninguém pode ser discriminado por qualquer coisa, principalmente pela raça. Então, não é porque a sua cor é diferente da minha, diferente da do outro, que na verdade ninguém tem a mesma cor exata de ninguém. E fazer essa discriminação é uma grande bobagem. Independente se você está discriminando a pessoa de entrar num estabelecimento, de participar de uma reunião, qualquer forma de discriminação, ela é vetada aqui pela convenção. Então, essa convenção é de 1965, o Brasil ratificou ela em 1968, a partir do decreto 65.810. O primeiro artigo da convenção vai falar o que é discriminação racial. E ele traz aqui como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em cor, raça, descendência, origem ou nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o conhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, sem igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Então, gente, não pode discriminar alguém, seja por qualquer coisa, por qualquer ocasião, oportunidade, tanto na vida pública quanto na vida privada, qualquer aspecto, isso é vetado pela convenção. Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ainda a gente tem a discriminação positiva, falando aí da nossa convenção sobre a discriminação racial. Então, olha só, a discriminação positiva, ela é uma ação afirmativa. Eu não gosto desse nome, porque se coloca discriminação já é porque é uma coisa que não é legal, né? Não é boa. Mas não é da minha escolha, não sei o que dê esse nome. Então, ele chama assim, discriminação positiva. Você vai discriminar uma pessoa, um grupo de pessoas, por uma razão boa, por uma coisa boa, para proporcionar a elas um benefício. Então, o exemplo que a gente tem aqui é o de cotas, sistema de cotas. Então, você tem cotas para as pessoas que estudaram em escolas públicas, a gente tem cota para a pessoa que é afrodescendente, tem cota para vários tipos aí de grupos diversos. Então, essas pessoas são classificadas de modo separado das outras para que elas obtenham um benefício. Então, qual que é o conceito dessa discriminação positiva? Medidas de proteção ou incentivo a grupos ou indivíduos para promover o seu desenvolvimento, crescimento numa sociedade, até um nível de equiparação aos demais. É um meio de incluir socialmente os excluídos. Então, olha só que importante isso. É um meio de incluir aqueles que socialmente são excluídos. Por isso existe essa discriminação positiva, ok?
No Brasil, a Lei 7.716, de 89, define os crimes resultantes de preconceito racial ou de cor. Então, o artigo 1º da lei vai falar assim: serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Essa lei ela foi ampliada pela Lei 9.459 de 97. Se você quiser aprofundar os seus estudos, pega as leis que eu falo aqui, baixa na internet, faz a leitura, pelo menos ali nos primeiros capítulos, para você ter noção de como esse assunto é tratado, ok? E como que isso pode cair na sua prova. Também o Código Penal vai falar sobre injúria racial. E aí o artigo 140 do Código Penal traz: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro tem como pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. E o parágrafo 3º diz o seguinte: se a injúria consistir em elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, aumenta-se a pena. A pena vai ser de reclusão de 1 a 3 anos e multa, ok? E a gente tem também o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, que prevê ações afirmativas. Então, a gente pede que o Estado faça alguma coisa para que essas pessoas não sejam discriminadas, para garantir a igualdade racial dessas pessoas. Tranquilo? Vamos para o próximo documento. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, o Brasil ratificou no mesmo ano que essa convenção foi criada, 1979, a partir do decreto 89.460. Então, no sistema universal, a gente tem a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Universal, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Mas no âmbito regional, que é aqui na América Latina, né, e na América geral, a gente tem um sistema da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então envolve toda a América, ok? E esse sistema também possui uma convenção parecida, que vale para o nosso âmbito regional. Então, dentro da OEA ali, né, dos Estados, a Organização dos Estados Americanos, existe a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Então, essa convenção regional vai falar o seguinte, que entende-se a violência contra a mulher toda violência baseada no gênero que cause morte, dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Tranquilo? Então, percebeu-se que o termo igualdade de todos da Declaração Universal dos Direitos Humanos não era suficiente para as pessoas entenderem o que é igualdade de todos perante a lei. Então, materialmente falando, não existia. A gente tem no texto aquela coisa formal, escrita, linda, maravilhosa, de que todos somos iguais, mas na prática não é bem assim. Então, além da Declaração Universal, no âmbito universal, internacional, a gente tem também a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e também tem uma convenção que é quase o mesmo nome, né? Só que no âmbito regional, aqui dos Estados Americanos, ok? Então, vamos ler aqui uma frase que eu trouxe para vocês. Discriminação contra a mulher significa toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que tenha por objetivo ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil, então não precisa ser casada, solteira, divorciada, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro, ok? E a gente tem também, corroborando aí o decreto que trouxe a convenção para o nosso sistema jurídico, né, nacional, a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica. Então é a Lei 11.340 de 2006.
Mais um documento, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Então esse também é muito importante. Ele é de 84, o Brasil ratificou ele em 89, pelo Decreto 4 de 89. Então, o primeiro parágrafo dessa convenção diz o seguinte: para os fins da presente convenção, o termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas por qualquer motivo, baseado em discriminação de qualquer natureza. Então, olha como o conceito ele é abrangente e precisa haver a intenção de torturar, tá bom? Então, não termina aqui, ó. Quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de suas funções públicas, ou por sua instigação ou com o seu consentimento ou aquiescência, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas, tá? Ou que sejam inerentes a tais sanções ou que delas decorram. Então, olha só, gente, se for uma tortura cometida por um funcionário público, também vai ser punida. E a única coisa que não vai ser considerado tortura quando uma sanção for legítima, ok? Aqui no Brasil, no artigo 5º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, a gente tem também essa menção de que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano e degradante. E a gente tem a Lei 9.455 de 97, que vai definir quais são os crimes de tortura. Convenção sobre os Direitos das Crianças. Ela é de 1989, o Brasil ratificou ela em 1990, a partir do decreto 99.710. Segundo o artigo 1º desse decreto, então, da convenção, todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Então, a princípio, criança é toda aquela pessoa que tem menos de 18 anos para essa convenção. Então, a convenção vai falar de direito à vida, direito à habitação, acesso a serviços médicos, saneamento básico, direito à convivência com família, até pela sobrevivência, para a família proteger essa criança, vai falar do acesso à educação, ao lazer, divertimento, atividades culturais, acesso à informação, liberdade de pensamento e expressão, defesa de todas as formas de exploração da criança, crueldade, separação arbitrária da família e abuso do sistema de justiça, de proteção, né? Então, tudo isso está abrangido ali dentro do texto da Convenção sobre os Direitos da Criança. A Convenção, ela traz uma novidade. Ela vai falar o seguinte: é direito da criança ser ouvida quando se tratar de um assunto referente à vida dela. Então, olha só, a criança aqui é equiparada a um adulto, colocando-se como membro da sociedade. Então, quando vai, por exemplo, fazer um divórcio, tem que saber o que a criança pensa, com quem que ela quer ficar, se ela prefere o pai e a mãe, por que ela prefere o pai e a mãe, e por aí vai. Então, não quer dizer que a criança vai escolher o que vai acontecer com ela, mas sim que ela tem o direito de ser ouvida quanto aos assuntos que lhe forem pertinentes. O artigo 12 vai falar o seguinte: que a criança que tiver capacidade de formular os seus próprios juízos, né, ela precisa ser ouvida só se ela puder ter discernimento, conseguir formar o seu próprio juízo. Deve-se levar em conta a idade da criança para fazer isso também e a sua maturidade. E num processo judicial, a criança vai ser ouvida diretamente ou então por representante ou por um órgão apropriado. Aqui no Brasil, o artigo 5º traz como um dever da família assegurar à criança e ao jovem com absoluta prioridade, olha só,
é uma prioridade assegurar esses direitos à criança, tanto à família quanto à sociedade e ao Estado. Mas aqui o texto traz primeiramente a família. Então, todo mundo tem que assegurar para a criança direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Então, isso é estabelecido pela Constituição Federal. E a gente ainda tem o nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, também para proteger as crianças e os adolescentes. Seguindo aqui, a gente tem um outro documento que chama-se Estatuto de Roma, e ele cria, então, o Tribunal Penal Internacional. Ele é de 1998 e foi criado na Conferência de Roma, por isso que ele tem o nome de Estatuto de Roma, que foi criado em Roma. O Brasil assinou o Estatuto em 2000 e aprovou ele pelo Decreto 112 de 2002. Então, só foi incorporado aqui no Brasil em 2002. E ele foi acrescentado aí na nossa Constituição pela Emenda 45 de 2004, que trouxe o parágrafo 4º ao artigo 5º, que vai falar o seguinte: o Brasil vai ser submetido à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, ele julga pessoas no âmbito internacional. Qual que é o objetivo, então, do TPI, que é o Tribunal Penal Internacional? Assegurar o fim da impunidade para os crimes mais graves em caso de omissão ou incapacidade dos Estados. Então, precisa haver omissão do Estado para julgar aquele crime ou então incapacidade do Estado para resolver aquele problema. A sede do TPI é em Haia, na Holanda, e ele tem jurisdição complementar às cortes nacionais. Primeiro, o país tem que fazer alguma coisa. Se ele não conseguir resolver, se ele estiver sendo omisso, aí recorre-se ao TPI. Vocês prestaram atenção no que eu falei, que é a parte mais importante aqui quando a gente fala do Estatuto de Roma? O TPI, ele julga pessoas. E a Corte Internacional da ONU, ela julga estados. Então, isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. TPI julga pessoas, Tribunal Internacional Penal julga pessoas. E a Corte Internacional de Justiça julga estados. Ok? Então, quais são os requisitos para um caso chegar no TPI? Indisposição do Estado parte. Então, o Estado parte está demorando injustificadamente, ou falta independência ou imparcialidade naquele julgamento. Incapacidade do Estado de proceder à investigação e a julgamento do crime. Então, o Estado não tem verba, por exemplo, para fazer uma investigação decente e apurar realmente o que aconteceu. Então, quando houver colapso total ou substancial do Sistema Nacional de Justiça, aí recorre-se ao TPI. O TPI, ele tem o caráter subsidiário quando acontece um primeiro julgamento da justiça local e depois do TPI, ou ele pode ter um caráter complementar, em virtude da justiça local ter sido conivente, ter colocado panos quentes aí no caso. Então, se for conivente com o investigado, há necessidade de complementação daquele julgamento pelo TPI. Então, a gente pode dizer que o TPI tem só caráter subsidiário ou só caráter complementar? Não, depende do caso. Em algum caso, ele pode ter caráter subsidiário, enquanto em outro ele vai ter um caráter complementar. Tem que analisar o caso que trouxerem para você na prova, ok? E qual que é a composição do TPI? O TPI tem 18 juízes. E os mandatos dos juízes é de 9 anos. Quais são os órgãos do TPI? Primeiro a gente tem a presidência, que vai fazer a administração do Tribunal Penal Internacional. Depois a gente tem a sessão de instrução, mais a sessão de julgamento como a primeira instância do TPI e a sessão de recursos como a segunda instância, que a gente vai recorrer da primeira decisão.
A gente tem também o gabinete do procurador, que vai servir como uma promotoria, que vai ser um órgão autônomo, que vai receber denúncias, examina, propõe a ação penal junto ao tribunal. E o gabinete aqui vai ser como se fosse, então, a comissão. Quando a gente fala de corte ou comissão internacional, essa é a comissão que leva o caso para a corte, aqui vai ser o gabinete do procurador, que leva o caso para o Tribunal Penal Internacional. E também tem a secretaria, que vai falar de aspectos administrativos e não judiciais do TPI. Então, o TPI só pode julgar crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Então, não pode falar de crimes que foram ocorridos antes do seu nascimento. Aplica-se o Estatuto de Roma igualmente a todas as pessoas, sem distinção de cargo oficial, mesmo que se trate de responsabilidade de chefe de governo, de presidente, por exemplo. Ok? O TPI não tem jurisdição sobre as pessoas que, à data do crime, não tenham completado 18 anos. O que isso aqui quer dizer? Que o TPI não pode julgar menores de idade, quando da época do crime, né? Os crimes de competência do TPI não prescrevem, então não importa quantos anos se passaram, pode ser levado para o TPI. As sanções, a pena máxima do TPI é de 30 anos. E a prisão perpétua acontece excepcionalmente, a depender da extrema gravidade do crime e das circunstâncias pessoais do condenado. Também pode o TPI estabelecer uma pena de multa, pode ser a perda de produtos e bens provenientes direta ou indiretamente daquele crime. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa que falsifica qualquer coisa que a gente pode pensar, que falsifica documentos. Então, ela perde todos aqueles produtos e bens que vieram direta ou indiretamente para fazer aquele crime, ou então que ela teve como lucro daquele crime. E a sanção civil pode ser, então, uma indenização estabelecida pelo juiz do TPI para as famílias da vítima. Mais um documento aqui para nós. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ela é de 2006, o Brasil ratificou em 2008 e surgiu, então, o Decreto 186 de 2008 para falar dos direitos das pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, quais são os princípios dessa convenção aí para as pessoas com necessidades especiais? O respeito à dignidade dessas pessoas, porque não é que porque elas são diferentes, porque elas têm uma necessidade especial, que elas têm que ter menos dignidade do que as outras pessoas. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para elas de modo desigual para tratar elas de um jeito que elas tenham as mesmas condições que nós. Então, por exemplo, é o conceito aí que toda a doutrina traz, né? Se uma pessoa com deficiência visual quer entrar num estabelecimento que não pode ter cachorro com o seu cão-guia, ela vai poder entrar com o seu cão-guia sim. Até engasguei aqui, desculpa. Então, o cão-guia tem que ser admitido porque ele é os olhos dessa pessoa. E essa pessoa precisa dos olhos daquele cão, vamos dizer assim, para que ela possa enxergar como as outras pessoas que adentram esse local. Então, tem que tratar as pessoas de forma desigual na medida de suas desigualdades, para que elas se sintam iguais. Então, vamos lá. Princípio aí da não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão dessas pessoas na sociedade. Então, as calçadas têm que estar numa qualidade boa para as pessoas que sejam cadeirantes conseguirem ter acesso aos lugares que qualquer outra pessoa tem, sem ter dificuldade de locomoção. Então, respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade. Então, ninguém é igual a ninguém. Por que aquela pessoa que tem uma necessidade especial é tão diferente de você? Simplesmente porque você consegue ver a diferença dela? Não, ninguém é igual a ninguém. Então,
nesse sentido, somos todos iguais e temos que ser tratados de forma igual sempre. Também a gente fala de igualdade de oportunidade quando fala disso, acessibilidade, que é essa parte de poder entrar em todos os estabelecimentos, poder ter acesso a esses estabelecimentos como outra pessoa normal teria, igualdade entre homem e mulher, e o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Então, olha só que engraçado. Tem escola que antigamente não aceitava pessoas com necessidades especiais, por exemplo, o autismo, que essa pessoa tivesse convívio com outras crianças que não tenha, eu não sei se pode falar assim, que não tenha doença. Então, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Não quero ser indelicada aqui com ninguém. Mas, por que separar, então, as pessoas que têm autismo das pessoas que não têm autismo? Por que não incluí-las e fazer com que as outras crianças passem a entender as necessidades daquela pessoa e criem uma empatia, consigam ajudar aquela pessoa a se desenvolver como cidadão, como uma pessoa incluída aí dentro da sociedade. Então, não pode mais obstaculizar o desenvolvimento das crianças. Então, não pode acontecer essa distinção dentro de uma escola, por exemplo. No Brasil, a gente tem, e é bastante recente, olha só, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015. E o objetivo desse estatuto, então, é a inclusão social da pessoa com deficiência. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e continuem assistindo as outras aulas aqui no portal da Cultive. Se vocês quiserem falar comigo, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, como Prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e até a próxima!